Agora, pelo grupo Prerrogativas, nós temos 2 inscritos que dividirão o tempo segundo a conveniência que estabelecerem. Em primeiro lugar, falará o doutor Fábio Simantop Tofiq e depois a doutora Priscila Pâmela. Eu acho que senhor presidente, a gente pode inverter, a doutora Priscila pode começar. Tá bom. Então, a doutora Priscila Pâmela tem a palavra. Gostaria de cumprimentar a todas e a todos os participantes, e o faço aqui na pessoa do ministro Luiz Fux, e aproveito para parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de convocar essa audiência pública, que pela qualidade e riqueza das falas proporciona um debate sério em prol do aprimoramento do sistema de justiça criminal e da efetiva prestação jurisdicional. A expositora tem pele clara, com muita honra, cabelos Excelência, que eu falo escuros, hoje aqui em nome do lisos grupo e Prerrogativas, compridos. que é Usa criado há mais óculos de de 5 armação anos na defesa escura, das prerrogativas blusa profissionais da em tons de advocacia, azul. e de lá para Ao cá um fundo, grupo que tem parede crescido branca e um muito, quadro. né, na defesa intransigente aqui do fortalecimento da democracia. Audiência pública para discutir o juiz das garantias e institutos correlatos, o acordo de não persecução penal e os procedimentos de arquivamento de investigações criminais. Da democracia e do avanço civilizatório é que nós passamos, então, a defesa da constitucionalidade do juiz das garantias, um instituto que vem já muito tardiamente sedimentar o sistema penal brasileiro como acusatório e extirpar da nossa cultura a justiça inquisitória, que acaba por proporcionar, e é evidente que não por intenção, mas pela condição de falibilidade do ser humano, uma atuação mais parcial do julgador. Nós passamos todo o dia de ontem aqui, né, entre autoridades, instituições, e também no dia de hoje, analisando e discutindo a viabilidade e a importância da implementação do juiz das garantias. E a partir de todas essas discussões, ficou muito claro, ficou em conteste que a implementação em nada se confunde com a criação de novos cargos. Trata-se apenas da realocação de magistradas e magistrados em funções determinadas. E ficou claro também, Excelência, que a implementação não implicará em nenhum tipo de limitação ao poder jurisdicional. Ao contrário, dentre as atribuições determinadas, cada magistrada, cada magistrado terá a completa liberdade de decidir, né? Mas dessa vez com mecanismos que possibilitem uma atuação imparcial e aí sem nenhum tipo de mecanismo que comprometa, né, que traga uma contaminação aí o seu juízo de valor. Então, trata-se, pois, de uma divisão mesmo de tarefas com a especialização de funções, tal qual no Tribunal do Júri, nos departamentos de inquéritos policiais aqui em São Paulo, nas varas especializadas da Justiça Federal, nas varas de violência doméstica. A fala do desembargador Nino Toldo, na sessão de ontem a esse respeito, ela foi extremamente esclarecedora. Audiência pública, juiz das garantias, ADI 6298, 6299, 6300 e 6305. De cada cidade, ou ainda que seja de cada região, a implementação do juiz das garantias ela é plenamente possível e sem grandes investimentos financeiros. Veja, Excelência, não se está aqui a falar sobre uma reforma sem custos, isso é evidente. Não se mostra possível fazer uma reforma dessa magnitude sem nenhum tipo de gasto, sem nenhum tipo de investimento. Mas a partir das sugestões trazidas, inclusive por parte da magistratura, que aqui se fez presente, a realocação de juízes em funções indeterminadas, ela não dará ensejo a gastos elevados. É importante que se observe também, Excelência, que nenhum estudo sobre os impactos financeiros para a implementação do juiz das garantias foi realizado. Isso também foi muito trazido aqui. O problema é que se partiu de alegações generalizadas sobre o aumento de gastos sem nenhum estudo efetivo a respeito. E é curioso, porque essa mesma lei anticrime que é contestada aqui, né, justamente na parte relacionada ao juiz das garantias sobre a alegação de aumento de gastos, ela previu significativa elevação dos custos relacionados ao sistema prisional, com aumento nos períodos de encarceramento. Então, sendo em média, né, o custo de uma pessoa aprisionada entre 2 e 3 mil reais dentro de uma unidade prisional, o aumento desproporcional de 30 para 40 anos no tempo máximo de cumprimento de pena, a elevação das frações para obtenção de benefícios na execução penal, até a prisão antecipada no júri, elas impactam diretamente no impacto financeiro dos tribunais, decorrentes dessas alterações legislativas, e esses mesmos dispositivos, eles não foram contestados aqui em nenhum momento. Isso só se deu em relação ao juiz das garantias, e por dever de coerência, né, se a preocupação com os custos é mesmo um dos móveis das ações aqui que estão em análise, os demais gastos do projeto também deveriam ser.
E se não se vislumbrou nenhum pedido aqui de suspensão da aplicabilidade dos artigos relacionados a esses aumentos e muito menos de reconhecimento de inconstitucionalidade desses dispositivos. Os países da América Latina que implementaram o juiz das garantias têm economias muito menores do que a economia do Brasil. Até o Paraguai, Excelência, já implementou 5 minutos e 20 segundos. É um atraso completo a insistência em se manter um sistema que afronta as garantias constitucionais. Na sessão de ontem, ainda, o professor Gustavo Badaró, que representou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, trouxe uma explanação enriquecedora sobre a experiência do Instituto em outros países e sobre o posicionamento das cortes internacionais que apoiam a implementação. O processo constitucional garantidor representa um amadurecimento da democracia e o reconhecimento da constitucionalidade do juiz das garantias representa um passo a mais rumo à maior qualidade de prestação jurisdicional e também ao fortalecimento democrático. Assim, Excelência, para finalizar, em nome do Grupo Prerrogativas, por meio de seus coordenadores Marco Aurélio de Carvalho, Gabriela de Araújo e Fabiano dos Santos, eu agradeço a oportunidade de participar desse debate riquíssimo e reafirmo aqui a constitucionalidade do juiz das garantias. Muito obrigada e passo a palavra ao meu amigo Fábio Tofiq. Muito obrigado, doutora Priscila. Passo a palavra agora ao doutor Fábio Simantov Tofiq, que também disporá agora do tempo. Ministro Luiz Fux, presencialmente na sala da primeira turma. Obrigado, senhor presidente. É uma honra falar aqui em nome do Grupo Prerrogativas. O advogado tem pele clara, cabelos castanhos cacheados, curtos, óculos de armação escura, arredondada. Já usa colocou a alguns beca parâmetros preta que por são cima muito do terno importantes, escuro, independente de camisa Vossa branca, Excelência gravata ter vermelha. deferido Ao fundo, parede ou não branca e à direita, estante né? de madeira repleta por de livros. exemplo, não cabe mais, nesse momento, discutir a pertinência e a conveniência do Instituto, né? Dessa reforma. Me preocupa demais algumas falas, como a do promotor Rogério Sanches Cunha, no sentido de que nós deveríamos rever o processo legislativo, de que nós deveríamos refazer o processo legislativo para que se possa discutir melhor. Né? Ele, que é um grande promotor do júri, lá tem o recurso contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui nós vamos inaugurar o recurso contra a decisão legislativa manifestamente contrária ao que eu defendo. A audiência pública para discutir o juiz das garantias e institutos correlatos, o acordo de não persecução penal e os procedimentos de arquivamento de investigações criminais. E Vossa Excelência também colocou que a lei é híbrida. Ela tem um imperativo ético, que é processual, e um imperativo e uma questão de organização judiciária que pode ser delegada aos estados. Vamos colocar a bola no chão. Isso está decidido. Nós não podemos agora refazer o processo legislativo. Nós precisamos decidir se há inconstitucionalidades ou não. E é quase que uma contradição dizer que há uma competência estadual para fazer essa organização judiciária e, ao mesmo tempo, sustentar que deveria ter dotação orçamentária no Congresso Nacional. O Congresso Nacional não tem como fazer dotação orçamentária de algo que precisa de implementação nos 27 estados da federação. É evidente que a forma como isso vai ser implementada vai depender de como cada estado vai fazê-lo. Agora, é importante aqui, senhor presidente, dizer que subjaz a todas as falas uma disputa e um debate ideológico. Há ventos contrários ao juiz de garantias. Ventos antigos, ventos que foram contrários às penas alternativas, ventos que foram contrários e são ainda refratários a medidas alternativas à prisão preventiva, a aplicar medida alternativa para tráfico privilegiado, que não cumpre decisão do STJ e do Supremo, que não cumpre súmula do STJ. Esses são ventos antigos falando na justiça criminal, senhor presidente. Veja a audiência de custódia. Seria maravilhoso se a gente pudesse ouvir aqui o ministro Lewandowski, com uma resolução do CNJ. Ele implantou a audiência de custódia em todos os países. Sabe o que diziam esses ventos que hoje atacam o juiz de garantias? Professavam o caos, professavam o apocalipse do juízo criminal. Quem fala é o advogado Fábio Tofiq. Audiência pública, juiz das garantias. ADI 6298, 6299, 6300, 6305. Porque ela virou uma realidade que foi possível de se implementar, foi possível de fazer. Ela é boa para o país, ela é boa para a justiça criminal, mas se não fosse a luta e a batalha desses juízes, desses advogados, desses militantes de direitos humanos que hoje defendem o juízo de garantias, ela não existiria. E mais,
se não fosse a vontade do ministro Lewandowski, que na unha implementou isso no país. Um avanço civilizatório, contra o qual todas essas vozes hoje foram contra. É, portanto, ministro, senhor presidente, um avanço civilizatório que nós precisamos dar. Nós precisamos avançar, deixar para trás esse processo penal do século XIX, esse processo penal que quer prisão a qualquer custo, que quer punição a qualquer custo, que não cumpre as decisões do Supremo e do STJ. E, portanto, que Vossa Excelência, da forma como decidiu na liminar, possa manter rígida essa norma e delegar aos estados a sua implementação e a sua operacionalização. Rendo aqui as minhas homenagens e agradeço Vossa Excelência. A palavra agora ao advogado, doutor Alberto Zacarias Toron, que falará pelo Partido Solidariedade. Senhor presidente, eminente ministro Luiz Fux, renovada satisfação saudar Vossa Excelência, especialmente nesse momento em que eu tenho a impressão que o Judiciário, a Suprema Corte, abre não apenas as suas portas, mas abre os seus poros para ouvir e receber a sociedade civil, entidades de classe. E isso, obviamente, deve ser objeto de aplauso, como está sendo indistintamente da parte de todos. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência especialmente por isso. Também saúdo os eminentes colegas e participantes de uma maneira geral. Vejo aí a presença do Dr. Alberto Pavi, meu querido amigo, que é o subscritor da ação direta de inconstitucionalidade pela AMB. Então, meus cumprimentos a ele e, na pessoa dele, a todos os queridos e eminentes advogados que estão aí. Senhor presidente, falo em nome do Partido Solidariedade, partido que participou ativamente dos debates legislativos que culminaram na aprovação pelas duas casas legislativas do diploma que agora é impugnado, a Lei 13.964, mais especificamente o juiz de garantias, não é? Mais do que isso, esse diploma, depois de aprovado pelas casas legislativas, ele foi submetido, como se impõe, ao presidente da República, que não é exatamente, eu peço desculpas de dizer isso a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência não precisa ouvir isso, muito menos de mim, que nós temos aí um presidente que não é exatamente a figura de um liberal garantista. Aliás, longe disso. Mas como quer que seja, com a legitimação que o voto popular lhe confere, que o mandato de presidente lhe confere, a lei foi aprovada. E as eivas que se imputam ou que procuram detectar nesta lei, particularmente no diploma, no que se refere com o juiz de garantias, com a devida licença, com toda a licença, elas são manifestamente improcedentes. Começo, senhor presidente, por dizer o seguinte. Aliás, foi Vossa Excelência quem lembrou que, neste instante, quando se julga uma ação direta de inconstitucionalidade, embora o momento preparatório de audiências públicas, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado, que já foi feito no âmbito do legislativo. O que se há de verificar é o contraste entre o diploma ou os dispositivos impugnados e a Constituição. E é exatamente isso que não ocorre aqui. E eu vou me permitir, senhor presidente, fazer uma pequeníssima digressão para falar da experiência paulista do Departamento de Inquéritos Policiais. Vossa Excelência, quando abriu esses trabalhos ontem, eu estava vendo, Vossa Excelência, com muita propriedade, com total acerto, disse o seguinte: a essência do juiz de garantias não é mais nem menos do que a separação do juiz do inquérito policial daquele outro que vai instruir e julgar a ação penal. Corretíssimo, Vossa Excelência. E essa experiência, senhor presidente, nós já temos há mais de 35 anos em São Paulo, quando em 1984, um provimento do Conselho Superior da Magistratura Paulista, que é o 167 de 84, instituiu o antigo Serviço de Inquéritos Policiais, que depois foi
incorporado no provimento 233 do mesmo Conselho Superior da Magistratura para fundar o DIPO. O que faz o DIPO? O DIPO supervisiona inquéritos policiais. E isso, senhor presidente, com olhos postos no quê? Falo entre aspas aqui, numa divisão de trabalho para melhor acompanhamento dos inquéritos policiais em geral, de seus incidentes e dos pedidos de habeas corpus. Esse era o escopo, não se tinha os olhos postos na questão da imparcialidade. E eu vou confessar a Vossa Excelência, eu que já advogo há 40 anos, que nós, advogados, lá atrás, 35 anos atrás, no noviciado da advocacia, nós gritamos, nós berramos. Isso ofende a figura do juiz natural, coisíssima nenhuma. O Supremo Tribunal Federal, nós estávamos em 85, não havia STJ ainda. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça, ninguém deu bola para esse tipo de alegação, porque simplesmente, mais do que não se ofender o princípio do juiz natural, assegurava-se, sem que nós percebêssemos, sem que os autores da proposta, naquela faceta de organização judiciária, percebessem, estavam garantindo e criando as condições para a imparcialidade do magistrado. Eu ouvi, senhor presidente, com perplexidade a afirmação daquele juiz paulista de sobrenome Mateu, no sentido de que o DIPO não seria o juiz de garantias, porque, ele falou isso, eu ouvi, porque o juiz de garantias prevê que o recebimento da denúncia será feito pelo juiz da ação penal. Senhor presidente, esse é um aspecto absolutamente secundário. O cerne é o que Vossa Excelência falou, a separação do juiz que supervisiona o inquérito daquele outro juiz que vai julgar a ação penal. Essa é a essência. E o DIPO é uma experiência que se revelou, aqui um dado importante, eficientista do ponto de vista da atuação do juiz no inquérito policial, que é um juiz especializado, um juiz com quem os delegados de polícia dialogam, um juiz que, longe de provocar a impunidade, o retardamento, a demora, como tantas vezes se aludiu aqui de forma equivocada, um juiz que supervisiona o inquérito. Eu participei de um debate com a doutora Luísa Frischeisen, que está aqui, eu a vi, ilustre subprocuradora-geral da República, onde ela se referiu ao que nós estamos chamando de juiz de garantias como juiz das cautelares. Claro, pelo vértice do Ministério Público Federal, é o juiz que vai conceder escuta telefônica, escuta ambiental, busca e apreensão. É um outro vértice dessa mesma questão. Então, o nome talvez tenha inquietado as pessoas. E é tão boa essa experiência, senhor presidente, que outros tribunais do país a incorporaram. Assim, nós temos juiz de garantias em Manaus, em Belo Horizonte, em Teresina, no Pará. São alguns lugares que eu anotei, nos quais nós temos o juiz de inquéritos policiais, se preferir, para usar uma terminologia neutra. E aí vieram as impugnações de gente que data vênia não conhece a matéria ou não tem a experiência, a vivência com isso. Veja, Vossa Excelência, como a principal delas, impacto no orçamento. Bom, a 13.964 aumentou, sob diversos aspectos, o encarceramento, alongou os prazos para a progressão no regime prisional e permitiu que a pena, o máximo dela, vá até 40 anos. Ninguém reclamou de aspecto orçamentário. Mas aqui hoje, quando ouvi o ilustre experimentado juiz federal Walter Nunes falar, ele que foi presidente da AJUF, quando eu ouvi esse grande juiz, que é o desembargador Nino Toldo, também em pauta audiência pública, juiz das garantias, ADI 6298 mas sobretudo a Simone Schreiber, eminente desembargadora federal do TRF da 2ª Região, quando o Walter Nunes, ilustre juiz, falou que estudos desenvolvidos no CNJ e no Conselho da Justiça Federal demonstram que não haverá impacto orçamentário, porque se trata, como tantas vezes já se disse aqui, senhor presidente, de uma divisão de trabalho, de uma divisão de competências.
dentre os mesmos juízes. Isso não impacta. Aí falaram, não, essa lei é uma lei de iniciativa do judiciário. Ninguém disse isso da 9.099. Ninguém disse isso da Lei Maria da Penha, como, aliás, muito bem lembrou o meu querido amigo, eminente advogado, Márcio Barandier. Ninguém lembrou de falar isso. Até problema filosófico foram referir aqui como um óbice. Óbice, senhor presidente, a mudança. Óbice ao novo que pode representar, como Vossa Excelência bem disse, a refundação do nosso processo penal. Nós fomos, senhor presidente, o último país da América Latina a abolir a escravidão. Não sejamos o último país a implantar um juiz de garantias, de departamento de inquéritos, um juiz, já encerro, presidente, um juiz que melhora a estrutura da justiça. Era isso que, em nome do Partido Solidariedade, agradecendo a Vossa Excelência, gostaria de dizer muito obrigado. Muito obrigado.